Bom, então vamos iniciar aqui a aula de eletroquímica, finalmente, né? Nessa última parte da nossa disciplina e do curso de vocês, né? Junto comigo, pelo menos quem está na última disciplina do curso, né? E a parte que eu mais gosto também da fisicoquímica, apesar que termoquímica também é muito legal, né? Adoro termoquímica, cinética nem tanto, mas a eletroquímica é muito legal e os alunos no ensino médio gostam bastante de eletroquímica, se for dado de uma maneira também legal, né? Na minha graduação, eletroquímica foi horrível, né? Mas eu gostava muito no ensino médio e trabalhando de uma maneira diferente, a eletroquímica pode ser bastante legal e bastante interessante, né? E altamente aplicável, né? Diferente dos dois conteúdos que a gente viu anteriormente, né? Bem específico as aplicações, mas aqui no caso da eletroquímica é bastante aplicada, né? Assim como a cinética e a termoquímica, né? A eletroquímica também é bastante aplicável, né? Então, eu vou começar essa aula, né, antes de terminar o ano, terminar com algo mais básico, né? E aí depois a gente vai aprofundando um pouquinho mais, vou puxar um pouquinho, tentar, se vocês deixarem, né, puxar um pouquinho para a inorgânica e também para a química analítica também com os eletrodos, certo? Para a gente aprofundar mais o conhecimento da eletroquímica, ok? Bom, então aqui no caso eu preparei uma transparência, na realidade já tinha essa transparência já, né, há algum tempo, né? Então vou utilizar, ela está bem simplesinha, se eu não me engano acho que eu até usei no técnico uma vez também. Mas aqui no caso, por exemplo, a gente tem essa reação, algumas reações a gente já fez aqui, essas reações no laboratório também, né? Acho que vocês queimaram o magnésio comigo em inorgânica, né? Então, se a gente imaginar que a queima do magnésio, né? Então, nós temos aqui magnésio com oxigênio, tá certo? A reação, uma reação de combustão de um metal, né? A reação do metal com oxigênio forma o óxido de magnésio, que é um sólido, né? Um sólido iônico, ok? Que é aquele, quando a gente queima, libera aquela luz bem intensa, e aí no caso forma um pó branco, né? Esse pó branco que é utilizado lá na, como é que é? No leite de magnésia, né? Que é o hidróxido de magnésio, né? Colocando isso em água, que eu acho que a gente fez isso no laboratório, né? Deixo meio básico, né? Colocando ali um indicador universal, o indicador tende a ficar azul e depois violeta, né? Formando o hidróxido de magnésio, tá certo? Ou seja, um óxido básico, né? Ou seja, metais alcalinos terrosos têm esse nome alcalino, né? Como eu já disse nas aulas de inorgânica, né? Metais alcalinos vêm de cinza de plantas, né? Porque deixavam o meio, né? Esses cinzas de plantas, né? Quando eram colocados na água ou no solo para corrigir o pH do solo, né? Deixava meio básico, ou seja, diminuía a acidez do solo, e aí por isso que esse conceito cinzas de planta acabou se tornando o nome alcalino, e alcalino acabou se tornando o conceito para mais um sinônimo de básico do que cinza de plantas, certo? E aqui alcalinos terrosos porque o calcário, né, retirado da terra, né, e aí quando ele é aquecido ele forma também uma substância alcalina, assim como o óxido de potássio, o óxido de cálcio também deixa o meio mais alcalino ainda, né? E aí por isso que é metais alcalinos terrosos, né? E aqui o magnésio também é mais raro, mas também pode ser encontrado, né, em minérios, né, e até na sua forma pura também, né, como magnésio metálico, e o óxido de magnésio deixa o meio básico, ou alcalino, certo? Bom, mas a ideia aqui é nós observarmos que quando ocorre essa reação, né, o magnésio ele perde dois elétrons e o oxigênio ganha, cada átomo de oxigênio, né, ganha dois elétrons, tá certo? A gente lembrar lá do ciclo de Bohr-Haber também, né, perda e ganho de elétrons, né, como que é aquele processo, né, para que o magnésio, por exemplo, esteja na fase gasosa, perca um elétron, depois o segundo elétron, o oxigênio se dissocie e aí ganha os elétrons, né, então
o processo todo aqui, a importância agora vai ser essa perda e ganho de elétrons, tá certo? Então, cada átomo de magnésio perde 2 elétrons e cada átomo de oxigênio ganha 2 elétrons, certo? Bom, aqui também tem outra reação, né, que eu acho que, não sei se vocês chegaram a fazer, se a gente tivesse no laboratório poderíamos fazer também, mas é muito simples de ser feito, né? Não sei se quem estava no PIBID, né, chegou a fazer também, colocar o bombril, né, numa solução de sulfato de cobre, né? Mas aqui no caso, o típico, né, uma barrinha de zinco, né? Se eu colocar aqui uma solução de cobre, né, o que vai acontecer? O zinco reage com o cobre da solução, o zinco ganha aqui elétrons, quer dizer, perde elétrons, né? Ele oxida, perdendo elétrons, tá certo? E aqui o cobre, A2 que está em solução, ganha os elétrons e forma cobre metálico, tá certo? Com o tempo, ó, o cobre que deixa a solução azul acaba deixando aqui a solução mais incolor, porque os sais de zinco, como a gente viu lá em Inorgânica 2, se vocês lembram também, né, o zinco tem 10 elétrons na subcamada D, né, então ele não consegue fazer transição eletrônica nos orbitais D, porque não tem espaço. E aí os sais de zinco eles são incolores, né, diferente aqui do cobre, né, principalmente cobre 2, né, que tem 9 elétrons na subcamada D, certo? E aí, nesse caso aqui, nós temos aqui a formação do cobre metálico e o íons de zinco 2+, certo? A mesma coisa acontece se a gente tiver aqui, por exemplo, o cobre metálico, né? Se a gente colocar cobre metálico nessa solução ou numa solução de zinco, né? A reação não ocorre. E é isso que a gente precisa entender. Se vocês não entenderam ainda, precisa entender agora, né? Por que que se eu colocar uma barra de zinco, né, numa solução de sulfato de cobre, ocorre a reação, mas se eu colocar uma barra de cobre numa solução de sulfato de zinco, por exemplo, não ocorre reação, tá certo? E aqui, se por exemplo, né, se eu tenho uma solução de uma barra de cobre, né, eu coloco uma solução de zinco, não ocorre reação. Mas se eu colocar aqui uma barra de cobre numa solução de prata, aí a reação ocorre. Então aqui se eu colocar a barra de cobre numa solução de zinco, não tem a solução de zinco aqui. Se eu colocar uma barra de cobre numa solução de zinco, a reação não ocorre, mas se eu colocar uma barra de cobre numa solução de prata, a reação ocorre, certo? E é isso que a gente precisa entender também por que ocorre, né? Então aqui, ó, nós temos uma solução de nitrato de prata, né, o sulfato de prata, mas como é nitrato de prata, né? Então uma solução de nitrato de prata e coloco uma barra de zinco, ocorre a reação, certo? Pode perceber que a solução está incolor aqui, né? A solução aqui está incolor, né? E aí quando eu coloco aqui já começou a formar na superfície, né, a prata, né? Não dá para ver a cor, a característica do cobre, né, nessa imagem, mas se a gente colocar uma barra de cobre aqui, começa a ocorrer a reação, e aí o cobre é oxidado a cobre 2, né? E a prata aqui, recebendo os elétrons, é reduzida, né? E aí formando aqui fios de prata na solução, e aqui no caso a solução se torna azul, né? Formando aqui no caso o nitrato de cobre, né? Se a solução inicial for nitrato de prata, então a solução se torna nitrato de cobre e a solução se torna azul, certo? Então, tanto o processo anterior quanto essas duas reações, né, são reações onde há transferência de elétrons, tá certo? Então, para a gente definir aqui uma reação de óxido-redução, né, é uma reação onde há transferência de elétrons,
certo? Ou seja, tem sempre uma espécie que vai doar elétrons e outra espécie que vai receber esses elétrons. Nunca vou ter uma reação, por exemplo, de oxirredução se não tiver esse par redox, tá certo? Se eu não tiver uma substância que doa e uma substância que recebe elétrons, certo? Então, na reação, ah, uma reação onde ocorre, né, oxidação e redução, né, seria uma reação redox aqui, onde há a transferência de elétrons, certo? Bom, aqui no caso só uma representação, então tem o cobre metálico e a prata, né, a solução de prata, a prata aquosa. Aqui para cada cobre, né, que ele vai doar 2 elétrons, então eu preciso de 2 átomos aqui ou 2 íons prata, tá certo? E aí nesse caso a cobre perde 2 elétrons, cada átomo de prata ganha 1 elétron, né? E aqui nesse caso o cobre oxida a cobre 2 e a prata reduz a prata zero, tá certo? Depois eu vou tentar, tem uma outra transparência, né, mas aí numa próxima aula, a gente definir, né, então assim, esses pares redox. Então nós temos, que a gente já trabalhou um pouco, né, e aí vamos deixar bem claro isso, né, esse par redox, eu sempre tenho uma oxidação e uma redução. Quem oxida é quem perde elétrons. Quem reduz é quem ganha elétrons. E sempre eu tenho um agente oxidante e um agente redutor, né? Quem doa elétrons, como cobre aqui, né, ele está promovendo a redução de uma outra espécie. Então ele vai ser, ele está oxidando, mas ele é o agente redutor, certo? Assim como a prata aqui, né? Ela está reduzindo, né? Então aqui está positivo, ficou zero, então o valor aqui diminuiu. Então está reduzindo, isso significa que ela está retirando elétrons aqui dessa outra espécie. Então ela reduziu, então ela é o agente oxidante dessa reação, certo? Bom, aqui outras tipos de reações, né? Essas substâncias, algumas a gente entrou em contato, né? Essa reação específica a gente fez também, né? Que é a queima do enxofre, né? Que tem uma chama azul, né? E aqui nesse caso a combustão, né, do S8 mais oxigênio é uma reação de oxirredução. Se eu coloco, a gente teve contato com cloro e com sódio também, mas não necessariamente fizemos essa reação, que ela é meio perigosa, mas o produto é NaCl, tá certo? Mas aqui nesse caso, a reação aqui de sódio com cloro, a gente trabalhou com no diagrama de Bohr-Haber, né? Com esse diagrama da formação do cloreto de sódio, né? Trabalhamos teoricamente, né, com essa reação e aí, nesse caso, também há perda e ganho de elétrons. Então, é uma reação redox, né? E essa reação aqui a gente não fez, né? Porque bromo é meio tóxico, né? Então, a gente não teve contato com esse tipo de reação. Mas aqui no caso, o alumínio com bromo, né, tem uma reação também forte, né? E aí nesse caso aqui forma o sal brometo de alumínio. E nesse caso também a transferência de elétron é uma reação de oxirredução, certo? Então várias reações, né? Se não for aquela geralmente de simples troca, né? As reações de simples troca são reações de oxirredução, né? Dupla troca não necessariamente são de oxirredução, né? Dupla troca geralmente é de precipitação, de estar envolvido mais solubilidade do que ou formação de gases, né? Espécie gasosa do que oxirredução, mas pode ser que dupla troca também seja uma reação de oxirredução, mas não necessariamente. Bom, aqui no caso é sobre o aumento do poder redutor, né? Então, o potencial aqui de uma espécie de ser um agente redutor. Então, aqui no caso,
um aumento, né, do potencial de redução, né, nessa escala aqui. Então, aqui nesse caso, nós temos, por exemplo, o lítio, né, que é um dos mais, e tem um potencial de redução, na realidade, potencial de redução, né, maior, né? Então aqui no caso o lítio se tornando lítio mais, né? Então se eu colocar lítio, potássio, bário, cálcio e sódio, por exemplo, em água, né? Eu consigo aqui produzir hidrogênio, certo? Como a gente fez, eu acho que a turma de vocês a gente fez, né? Jogou um pedaço de sódio na água e o sódio reagindo com a água produzindo hidrogênio, tá certo? No caso, né, conforme a gente vai avançando na tabela periódica da esquerda para a direita, né, vai diminuindo a reatividade desses metais. Então, aqui no caso, magnésio, alumínio, zinco, cromo, ferro e cádmio, né, vão reagir apenas com vapor de água para produzir hidrogênio. Okay? No caso dos outros metais de transição aqui, no caso aqui, metais do bloco P também, né, já avançando mais ainda na tabela periódica, né, da esquerda para a direita, esses metais aqui vão reagir apenas, né, com ácido, se a solução for ácida, né, e aí consegue reagir aqui produzindo hidrogênio, ok? E aqui no caso, o poder aqui redutor aqui, por exemplo, do hidrogênio, né, então aqui nesse caso, eu só consigo reagir aqui doar elétrons para o hidrogênio, né, com esses metais aqui, tá certo? A partir deste ponto aqui, o hidrogênio, né, que vai reduzir esses metais. Ele tem um potencial redutor, né, maior do que esses metais aqui, certo? Então, nesse caso, se eu colocar hidrogênio gasoso aqui numa solução de cobre, eu consigo aqui reduzir o cobre, a prata, a mercúrio e assim por diante. Então, assim, se eu colocar esses metais aqui em água, né, ou uma solução ácida, né, esses metais não vão reagir, certo? Então, cobre, prata, mercúrio, platina e ouro, né, tem um baixo poder redutor ou não consegue reagir com água e nem ácido, certo? Bom, aqui são fatos macroscópicos, né, que desse poder redutor, poder de um metal reagir com água, né? Então aqui a gente está relacionando com o poder de reação com o hidrogênio ou de produzir hidrogênio gasoso, ok? E aqui no caso, né, aqui célula galvânica, né, vem de Galvani, né, que é um pesquisador italiano, e nós temos as pilhas de Daniel, as baterias, né, e assim por diante. Então, qual que é a ideia aqui, né, se a gente retornar nessas reações de oxirredução, né? Se essas reações há transferência de elétrons, né, de uma espécie para outra, se a gente conseguir realizar essa reação em recipientes separados, né, eles podem transferir elétrons de uma substância para outra, não diretamente no meio reacional, e sim em recipientes separados, e esse elétron pode passar através, por exemplo, de um fio, né? E se a gente consegue, né, fazer com que essa reação ocorra em recipientes separados, a gente consegue com essa reação gerar um deslocamento de elétrons. E deslocamento de elétrons, né, provoca corrente elétrica, tá certo? Então, com uma reação química, a gente pode produzir corrente elétrica, certo? Então, aqui neste caso, né, os primeiros experimentos, eu não lembro de que ano, mas provavelmente século XVII e XVIII, né, foram os primeiros experimentos, né, para sistematizar a produção de eletricidade, né, através de reação química. Então, nós temos aqui, por exemplo, a pilha conhecida como pilha de Daniel, né, uma pilha de zinco e cobre, certo? Neste caso aqui, a pilha inicial,
se a gente for fazer uma pesquisa, né, é bem legal fazer uma pesquisa histórica sobre essa pilha de Daniel. Então, por que que a gente chama de pilha? Né? Porque no início nós tínhamos uma pilha de chapas de metal de zinco e cobre, né? Então, esses dois metais produzem corrente elétrica, né? E aí, se a gente colocar uma pilha de zinco, cobre, a gente consegue produzir mais corrente elétrica. E por isso que é chamado de pilha, porque era um empilhamento de chapas de zinco e de cobre que provocavam, né, ou que produziam essa corrente elétrica, certo? Então aqui, para a gente formalizar, e é bastante importante a gente saber montar essa pilha de Daniel, né? Então é o feijão com arroz aqui da eletroquímica, né? Saber aqui definir também, depois eu tenho um exercício, né, de uma prova também de pós-graduação, teoricamente uma questão simples, mas tem que saber esses princípios da pilha de Daniel, tá certo? Então aqui, por exemplo, a pilha de Daniel, nós temos aqui a meia célula, tá certo? Ou seja, uma célula eletroquímica são os dois conjuntos, né, as duas substâncias juntas, tá certo? Se a gente conseguir provocar essa reação em células separadas, nós temos as semicélulas, ok? O conjunto vai ser uma célula eletrolítica, ou uma célula ou uma pilha, né? Que hoje em dia é chamado pilha, que qualquer junção, né, entre essas duas semicélulas a gente pode chamar de pilha, que a gente gerou uma pilha, certo? Ou seja, qualquer meio reacional onde a gente consiga produzir corrente elétrica e passar esses elétrons por meio de um fio, certo? Ou através de um fio. Nesse caso eu posso usar através, né? Mas os elétrons conseguem passar por meio de passar por um fio e isso gera corrente elétrica, tá certo? Então aqui eu tenho uma meia célula, né? Onde eu tenho uma solução de sulfato de zinco e aqui no caso uma barra de zinco, certo? Na outra semicélula eu tenho aqui uma solução de sulfato de cobre e uma barra de cobre, ok? Eu vou ligar aqui essas duas barras por meio de um fio, certo? E aqui eu posso colocar um multímetro, eu posso colocar uma lâmpada para saber se está passando corrente elétrica e assim por diante. E para fechar o sistema, esse sistema não acontece se eu não fechar o sistema. E aí para fechar o sistema, eu preciso da chamada ponte salina, certo? Essa ponte salina, eu coloco um tubo interligando, pode ser uma mangueira, pode ser um tubo em U, que a gente tem no laboratório mais o tubo em U, né? Mas a gente já usou fazendo mangueira também, né? Uma mangueirinha pequena aqui, né, flexível. A gente coloca uma solução de cloreto de potássio, tá certo? Uma solução saturada de cloreto de potássio e um algodão na ponta aqui para que essa solução não venha aqui diretamente, né? Ela vai ter contato com essas duas soluções, mas que ela não se dilua ou se disperse aqui na solução, certo? Qual que é a função aqui dessa ponte salina? É fechar o sistema. Aqui a corrente elétrica passa por aqui e aí depois ela vai fechar o ciclo passando por aqui, né? Então eu tenho essa corrente elétrica, né? Para estou estudando eletrônica, um pouco de eletrônica agora, né? Na realidade, nos sistemas eletrônicos, a corrente vai nesse sentido, né? O fluxo de elétron vai nesse sentido, mas não sei porquê, e talvez por tradição, a corrente elétrica, eles dizem que corre no sentido oposto, tá certo? Ou seja, como se fosse uma corrente positiva indo no sentido oposto. Mas aí para a gente, o primeiro é a gente saber para que lado estão indo os elétrons, que é importante para a gente. Ok? Aí o que, que vai acontecer aqui? Nós temos aqui o zinco e o cobre têm potenciais de redução diferentes. E se tem potencial de redução diferente, isso significa, né, que é possível ocorrer aqui corrente elétrica com dois sistemas aqui, né, com potenciais de redução diferente, tá certo? Aí a gente pode, né, pelos potenciais de reduções tabelados, saber para que lado tá indo essa corrente, quem está oxidando e quem está reduzindo, ok?
Mas aqui só para a gente fechar aqui, né, esse esquema. Então, aqui é o fluxo de elétrons, tá certo? Então, o zinco, né, ele tem um potencial aqui de redução, né, maior do que um potencial de redução maior do que o cobre, tá certo? Não, na realidade tem um potencial de oxidação, né? Aqui no caso, o potencial de redução do cobre é maior do que o potencial, para reduzir, né? O potencial de redução do cobre é maior do que o do zinco, tem um valor positivo, né? Potencial de redução. De ele se reduzir, né? É, é maior, como a gente viu, a gente não confundia. Aqui no caso, esse seria o poder redutor, tá certo? Mas aqui ele está oxidando, essas espécies estão oxidando, tá certo? Então, se ele tem um maior poder redutor, ele tem um menor potencial de redução, tá certo? Então, aqui é o poder redutor, né? Mas não é o potencial de reduzir, certo? Potencial de redução. A redução é quando ele recebe elétrons e vai nesse sentido aqui, certo? Então, aqui no caso, o poder redutor seria o potencial dele se oxidar, ok? Temos que tomar cuidado, né? Potencial de redução e o poder redutor, ok? Então, aqui no caso, o cobre tem o menor poder redutor, mas tem um potencial de redução, de ele reduzir, maior do que o zinco, certo? E aí, nesse caso, como ele tem um potencial de reduzir, ele vai ter a tendência de ganhar elétrons, ok? Por outro lado, o zinco tem o maior poder redutor, ele está fornecendo elétrons, né? Mas ele tem um menor potencial de redução, ou seja, ele vai ter a tendência de oxidar, certo? Então, quem tiver o maior potencial de redução vai se reduzir, e que tem o menor potencial de redução vai oxidar, ok? Então, aqui o zinco tem tá doando elétrons, tá oxidando, tá certo? E tá doando os elétrons. O cobre tem o maior potencial de redução, então ele vai receber os elétrons que estão chegando aqui, vai se depositar sobre essa placa aqui, vai passar para o estado, né, sólido, né, ou metálico, né? E a tendência aqui, como desse lado está consumindo os íons cobre, né, vai ter a tendência de diminuir as cargas positivas dessa solução. E por isso a segunda importância da ponte salina. Ela vai equilibrar aqui as cargas das soluções. Então, os íons de potássio aqui, por exemplo, eles vão ter a tendência de migrar aqui para essa solução para balancear aqui as cargas positivas, porque elas estão sendo perdidas aqui por causa que o cobre está recebendo elétrons e está se depositando aqui sobre essa barra de cobre, certo? Por outro lado, o zinco aqui ele está sendo oxidado, ou seja, está perdendo elétrons, e a barra de zinco aqui vai começar a ser corroída, né? Vai começar a produzir zinco 2+, aqui, vai aumentar a concentração aqui, né, de zinco 2+, só que a concentração de sulfato não aumenta, né? Então, para balancear aqui o aumento das cargas positivas aqui, os íons cloretos vão migrar aqui para essa solução, formando aqui, por exemplo, o cloreto de zinco, certo? Porque nenhuma carga positiva está isolada numa solução. Sempre que uma carga positiva tem que estar associada com uma carga negativa. Então, aqui, para que essa reação ocorra ou continue ocorrendo, nós precisamos da ponte salina para balancear a perda de cargas positivas ou o aumento da concentração de cargas positivas na solução, certo? E aqui no caso, só para finalizar aqui a pilha, né, os termos aqui, nós podemos ter uma lâmpada ou um multímetro, né, ou um amperímetro, né, ou voltímetro, né, para que a gente consiga medir aqui essa corrente elétrica, que tenha uma evidência da ocorrência de uma corrente elétrica aqui. E aqui nós temos aqui
essas barras de metais aqui vão ser chamados dos eletrodos, certo? E esses eletrodos vão ter o nome. Aqui o anodo, né, onde estão sendo fornecidos elétrons, certo? E o catodo, onde estão chegando os elétrons. Aqui, né? Quando estava no ensino médio, a long time ago, né? Eu gravava isso aqui, que o catodo é aquele que cata os elétrons. Então, assim, para gravar, né? Mas aqui no caso, o catodo é onde estão chegando os elétrons, né? E o anodo é o lado onde está sendo fornecido elétrons, certo? Aqui no caso, quando a gente for falar em eletrólise, né, a gente tem que tomar cuidado que esses termos mudam, né, o sentido dos elétrons também muda, né, então a gente vai ter uma fonte de elétrons, né, quando tiver uma eletrólise, mas aqui nas pilhas, né, o catodo aqui vai ser o lado onde fornece elétrons, quer dizer, o anodo vai ser o lado onde fornece elétrons e o catodo onde recebe elétrons, ok? Bom, aqui tem uma visão um pouco mais interessante, né, do que está acontecendo. Então, ali na barra de zinco, né, estão sendo gerados zinco 2 né? Então, aqui no caso, ele perde elétrons. Com essa perda de elétron, ele é oxidado a zinco 2 né? Então, aqui no caso, está aumentando a concentração de zinco 2 da solução. E no caso do cobre, ele está recebendo os elétrons, o cobre 2 está sendo reduzido a cobre metálico, e aí está aumentando, formando uma película sobre a superfície aqui do eletrodo de cobre, certo? Então aqui no caso, o zinco ele é oxidado, né? A zinco 2 do anodo, e o cobre 2 é reduzido a cobre zero no catodo, certo? Então, no catodo ocorre a redução e no anodo ocorre a oxidação, certo? Aqui tem uma tarja que aparece ali, seu movimento mouse, vou tentar não, mas ali embaixo nós temos a semi-reação, né, do zinco indo a zinco 2 e perdendo 2 elétrons, ou fornecendo 2 elétrons. E do cobre, nós temos o cobre 2 recebendo 2 elétrons, formando o cobre metálico, né? E na reação global, nós temos zinco metálico, então a gente tem as semi-reações, isso vai ser importante em eletroquímica também. As semi-reações, e aí essa é uma estratégia também de balanceamento de reações redox mais complexas, né? A gente tem que separar em semi-reações o que está acontecendo no anodo, no catodo, ou quem está oxidando e quem está reduzindo, e aí juntar esse par redox para escrever a reação global, né? E na reação global, né, nós temos ali o zinco metálico reagindo com cobre 2 formando zinco 2 mais cobre metálico, certo? Então temos aqui as termos, não está escrito, né, mas os termos aqui, semi-reações, né, a reação de oxidação, a semi-reação de oxidação, a semi-reação de oxidação e a equação global, onde junta essas duas semi-reações para formar a reação global, certo? Aqui eu aproximei um pouquinho mais, né, mostrando aí a semi-reação de oxidação, a semi-reação de redução e a equação global aqui, né, de oxirredução. Okay? Bom, a representação da pilha. Então, aqui no caso, né, nós temos, a gente já seria interessante a gente estar no laboratório, dá para reproduzir essa pilha, e aqui, para essa pilha de Daniel sempre dá certo, outras é mais complicado. Mas essa aqui, a gente, se não chega a 1,10, chega sempre próximo de 1,10 volts, né, nessa reação, certo? E aí é bem legal fazer no laboratório essa reação, né? E aqui como que eu faço a representação? Isso aqui vai ser importante também, né? Se vocês não tiverem instrumental, né, sobre eletrodos, né, a gente vai rever eletrodos e aí tem uma notação de uma pilha. Como que a gente representa aqui essa pilha, né,
numa notação um pouco mais formal, né? E como a gente vai ver em alguns no, no texto, né, nos livros e também perguntas em questões de concurso, né, e provas, vai ter essa anotação aqui, ou talvez a gente precise fazer a partir da pilha e das semireações, representar essa anotação aqui da pilha, tá certo? Como que a gente representa essa pilha aqui formalmente? Então a gente representa aqui primeiro o anodo, tá certo? Quem está oxidando aqui, e aqui no caso a espécie que está oxidando, né? Então aqui o zinco indo a zinco 2+, e aí a concentração aqui também da solução. Aqui esses dois pauzinhos significa a ponte salina, e aqui no caso representamos aqui a reação que está ocorrendo no cátodo, ou seja, a reação de redução, cobre 2+, indo a cobre metálico, certo? Então, formalmente, é assim que a gente precisa representar uma pilha, né? Não precisamos desenhar toda vez ou escrever as semi-reações, mas isso aqui já subentende, né, a minha notação aqui, no caso, formal de uma pilha, ok? Bom, como prever se uma reação vai funcionar ou se ela vai ocorrer? Okay? Num primeiro momento, né, se tiver nas condições padrões, a gente pode prever se a reação vai ocorrer ou não, né, uma reação de oxidação ocorre ou não. Um metal, por exemplo, se uma solução de metal também ou de outra solução, ela ocorre ou não, certo? Ou de não metal também, como a gente vai ver no exemplo, né? Então aqui, por exemplo, nós temos, né, como a gente não consegue medir potencial de redução de uma espécie aqui, né, de um par aqui, né, que está reduzindo, por exemplo, H mais hidrogênio, ou cobre mais indo a cobre zero, como a gente não pode ou não consegue medir esse potencial de redução, né, a gente pode apenas medir a diferença de potencial aqui expresso em volts, tá certo? Eu não consigo medir o potencial de uma semicélula, mas eu sempre consigo medir o potencial aqui da diferença entre duas espécies, tá certo? Diferencial a DDP, né? Diferença de potencial, né, entre duas semicélulas. E aí, nesse caso, né, é, experimentalmente, né, foi definido aqui o potencial do hidrogênio como zero. Então, assim, não que ele seja zero, mas ele foi definido como padrão. E o padrão aqui o hidrogênio é zero. E aí, em relação ao hidrogênio, como que varia os potenciais de outras espécies químicas, tá certo? Então aqui não é que o potencial do hidrogênio seja zero, mas ele foi definido como padrão, né? E aqui nesse caso, pelos experimentos, nós temos o potencial, o eletrodo padrão de hidrogênio. É onde eu consigo medir os potenciais de redução, considerando o potencial do hidrogênio como zero, eu consigo medir todos os outros potenciais de redução de outras espécies químicas, certo? Então aqui nesse caso, nós temos aqui o eletrodo de hidrogênio, como nós não temos uma barra de hidrogênio, né, então nós usamos um eletrodo aqui inerte, que geralmente é um eletrodo de platina, certo? Aqui nós temos um tubo onde nós colocamos aqui o hidrogênio gasoso por meio desse tubo para que ele seja borbulhado constantemente essa solução. Há uma pressão constante nas condições padrões aqui, né? Então, potencial padrão, não, estou vendo a bolinha de novo, né? Potencial padrão aqui, se minha espécie química não é sólida, se eu não tenho um eletrodo sólido, eu vou utilizar aqui o gás daquela substância, né? E aí, no caso, eu consigo medir aqui
o padrão desse gás, acrescentando aqui um fluxo constante com uma pressão de 1 atm, certo? E aí eu consigo montar a minha semicélula aqui de hidrogênio, né? Então, aqui no caso, ó, eu tinha visto naquela tabela anterior, seria a oxidação do hidrogênio. Nesse caso, eu vou medir potenciais de redução. Então, aqui eu vou medir a redução aqui do hidrogênio, o H+, a hidrogênio gasoso, certo? E aí, se eu fizer o par redox com todas as outras espécies, pela diferença de potencial em relação ao hidrogênio, se eu considero o hidrogênio zero, todos os outros potenciais aqui, né, eles serão considerados aqui os potenciais de redução, né, das outras espécies. Por exemplo, aqui para o cobre, em relação ao hidrogênio, o potencial dá mais 0,34, certo? Então, aqui no caso, o potencial de redução do cobre em relação ao hidrogênio, né, ele é maior, né? Então, vai dar um valor positivo, ok? Então, aqui nesse caso, eu consigo reduzir o cobre aqui a cobre zero, né, com um eletrodo aqui de padrão de hidrogênio, certo? E aí o potencial de redução do cobre é positivo em relação ao hidrogênio, certo? Ele tem maior potencial de reduzir do que o hidrogênio. E aí por isso que o valor aqui vai ser positivo, certo? Já ah, para o zinco, ó, que inverteu a ordem, né? Para o zinco aqui, o zinco tem um potencial, o hidrogênio tem um potencial maior aqui de reduzir a, do que o zinco, né? Então aqui não está mostrado, mas esse potencial aqui, né, vai ser positivo se o zinco oxidar e o hidrogênio se reduzir, tá certo? Então esse valor vai ser positivo se o zinco aqui está na ordem também da notação que eu acabei de mostrar para vocês, né? Aqui no caso, quem está oxidando e quem está reduzindo. Aqui a pilha é montada geralmente, aqui quem está oxidando e aqui quem está reduzindo, do lado direito, tá certo? Para esse potencial seja positivo. E aqui nesse caso, o zinco aqui vai ter o potencial de oxidar e aqui o hidrogênio de reduzir, ok? E aqui neste caso, o potencial de oxidação do zinco é maior do que o hidrogênio. Mas para ele reduzir, se o contrário não ocorre, né? No sentido inverso, então os elétrons estão vindo daqui para cá. Se eu quisesse vir daqui para cá, né, esse potencial aqui seria negativo. Ou seja, nesse sentido a reação não ocorre. Ocorre apenas nesse sentido, se o zinco estiver oxidando e o hidrogênio estiver reduzindo, certo? Bom, então aqui nesse caso o zinco oxida e essa pilha aqui, ó, tá montadinho, como eu disse, né, no esquema aqui do lado esquerdo quem está oxidando e do lado direito quem está reduzindo, né, para colocar bonito na foto aqui, né, que aqui no caso do lado esquerdo é o anodo e do lado esquerdo o catodo, tá certo? O zinco está oxidando e o hidrogênio está reduzindo, certo? Vamos colocar aqui, ó. Então no anodo ocorre a oxidação, né? Aí está fornecendo 2 elétrons. No catodo está ocorrendo a redução, e aqui nesse caso, para cada H+, quer dizer, para cada zinco oxidado, que doa 2 elétrons, eu tenho aqui 2 H+, que vai estar reduzindo, vai estar obtendo 2 elétrons e reduzindo aqui a hidrogênio gasoso, certo?
A somatória, a equação global aqui, vai ser a somatória das reações de oxidação e redução. Eu tenho elétrons desse lado e desse lado, eu posso cortar e eu tenho a equação global, certo? Bom, como que eu faço a previsão aqui da, do potencial de redução de cada espécie? Eu já estou considerando que o potencial de redução aqui do hidrogênio é igual a zero, certo? Eu fiz a medida do potencial de redução da célula aqui, ou ΔE, né, a variação do potencial aqui, né, a diferença de potencial, deu 0,76. E aqui eu sei que o anodo, né, que seria o zinco, né, eu não tenho o valor dele. Então, qual seria o potencial de redução do zinco, do par aqui que está oxidando, né? Então aqui no anodo ocorre a oxidação, mas eu quero saber o potencial dele de redução. Qual seria o potencial de redução, né? Ou seja, qual que é a corrente que eu preciso passar para reduzir zinco 2 a zinco zero? A redução do zinco, potencial de redução. Então, por essa equação, o ΔI, geralmente chamado ΔI, ou o potencial da célula, é igual ao potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do anodo, né? Eu sei que nessa célula deu 0,76, o potencial de redução aqui do hidrogênio é zero, e aqui no caso eu consigo calcular o potencial de redução do zinco. E nesse caso vai dar menos 0,76, ou seja, ele tem um potencial de redução negativo em relação ao hidrogênio, ok? Então, ele tem a tendência mais de oxidar do que reduzir. E aí, geralmente, esses metais têm o potencial negativo, né? Quanto mais negativo, menor é a chance de reduzir, mas maior é a chance de ele oxidar, certo? E o inverso acontece. Por exemplo, cobre, prata, platina tem o maior potencial de reduzir do que de oxidar. É aquela tabela. Mas essa tabela aqui que vai ser importante para a gente. Nós temos a semi-reação de redução para a maioria das espécies químicas, né? E aqui uma tabela bem completa, mas a gente pode ter uma tabela muito mais extensa, né, de potenciais de redução. E nós podemos perceber aqui, ó, o potencial de redução dos não metais, ou seja, eles têm a tendência maior de reduzir. Então, os não metais, né, vai ter um potencial de redução positivo, tá certo? Em relação ao hidrogênio. Aqui outros, né, elementos, né, o cobre, a prata, né, tem os potenciais aqui positivos também de redução. O hidrogênio aqui zerado, potencial, porque ele vai ser a referência, tá certo? A referência, não sei se universal ou mundial, né, é o hidrogênio, né, o potencial de redução. E aqui no caso, a partir desse momento, nós temos os potenciais de redução negativos, certo? Ou seja, a partir daqui, tem, em relação ao hidrogênio, esses metais têm a tendência a, a oxidar e não reduzir, certo? E aí, nesse caso, por exemplo, eu não consigo. É, deixa eu pensar aqui. Eu não consigo aqui reagir. Depois a gente vai ver mais detalhadamente essas formas de poder de reação, né, entre esses elementos. Mas aqui no caso, esses elementos aqui, a maioria metais, né, tem o menor potencial de redução e o maior potencial de oxidação em relação ao hidrogênio ou os outros não metais, certo? E aqui segue a lista, né? E aí por último aqui temos o lítio, o último aqui, com o menor potencial de redução ou o maior potencial de oxidação, né, nós temos aqui no final da tabela o lítio, certo? Bom, então aqui um exemplo, vamos começar com um exemplo, será o seguinte. Então preveja o que acontecerá
ao adicionar bromo, né, Br2, a uma solução contendo NaCl e NaI a 25 graus Celsius, ou seja, as condições padrões. Okay? E aqui na solução também a 1 molar, né, as condições padrões, aqueles potenciais, a gente vai ver que esses potenciais são nas condições padrões, então concentração 1 molar, né, se estiver fora de 1 molar, a potencial pode mudar, certo? Então aqui no caso seria interessante também colocar nesse exercício nas condições padrões, certo? Admita que todas as espécies estão no estado padrão, né? Falei tanto e está escrito aqui, eu acabei de ler o exercício. Mas aqui nas condições padrões a temperatura está a 25 graus Celsius, mas aqui para essas espécies o que é importante é a concentração, certo? Então aqui nesse caso nós temos aqui o cloro, né, as reduções, o potencial de redução do cloro, do bromo e do iodo, tá certo? Os potenciais todos positivos, né, porque são não metais, todos positivos, e aqui 1,36, 1,07 e 0,53, tá certo? O que eu tenho uma solução de bromo, né? Então aqui o bromo, ele tem se o bromo ele está na forma aqui elementar, então se ele reagir, nesse caso aqui ele vai reagir reduzindo a Br-, certo? Então ele vai ter que reagir nessa direção. Para ele reagir nessa direção, sempre tem que ter um par redox. Se ele está reduzindo, as outras espécies vão ter que oxidar. Então, você está negativo aqui, ele vindo nessa direção, o iodo nessa direção, está negativo indo a zero. Então, negativo indo a zero está aumentando o estado de oxidação. Assim como o cloro também está indo de -1 a zero. Então, está aumentando o valor. Então, nesse sentido, ele está oxidando, nesse sentido, ele está reduzindo. Tá certo? Então, aqui, em relação ao bromo, indo nesse sentido, né? Colocando bromo, uma solução que tenha cloreto de sódio e iodeto de sódio. Aqui o que me importa é o cloreto e o iodeto, certo? A reação ocorre aqui se eu tiver cloreto, e aí ele reage oxidando, formando cloros a Cl2, né? Ou NaI, né? O iodo, o iodeto, ele reage com o bromo formando I2 aqui, né? É isso que a gente tem que saber prever aqui na reação, né? Aqui eu não coloquei, então eu coloquei a resposta, mas vamos analisar aqui. Se a gente tiver a reação ocorrendo nessa reação, e aqui esses potenciais não tem a ver com a estequiometria, certo? Mas o potencial aqui padrão, né, de a molar, né? Então, aqui no caso, se o bromo está indo nessa direção, essas espécies vão ter que ir nessa direção. E a somatória dos potenciais de oxidação e redução, ou posso colocar aqui essa equação, posso fazer dos dois modos, né? O potencial da célula vai ser o potencial do catodo, quem está oxidando, né? Quer dizer, quem está reduzindo, menos o potencial de quem está oxidando, tá certo? Então, aqui nesse caso, o potencial da célula vai ser o potencial do catodo menos do anodo, e para que essa reação seja espontânea, a gente vai ver isso relacionando com ΔG também, para que essa reação seja espontânea, a diferença de potencial aqui da pilha tem que ser positiva, certo? Então, com essa informação, ó, esse aqui necessariamente tem que ir nessa direção. Se eu inverter ou se o potencial da pilha aqui, né, vai ser o potencial do anodo, deixa eu botar aqui, do catodo, menos o do anodo, né? Então, aqui no caso, o potencial do anodo, né, é quem está fornecendo elétrons. Então, vai ser esse potencial menos o potencial aqui do catodo, né? Ou seja, de quem está oxidando. Então, 1,07, né, menos esse valor aqui, eu vou ter um ΔE positivo, certo? Então, nesse caso, esse par redox aqui, dando uma diferença de potencial positiva, né, essa reação vai ser espontânea.
certo? Depois eu faço um Jamboard escrevendo, acho que fica mais fácil de observar isso. Mas esse valor menos esse valor dá um valor positivo, então essa reação ocorre. Já esse potencial menos esse aqui, o potencial de redução é maior. Né? Então, esse menos esse vai dar uma diferença de potencial negativa. E se a diferença de potencial é negativa, a reação não é espontânea. Então, não ocorre reação do bromo com o cloreto de sódio, mas ocorre reação entre o bromo e o iodeto de sódio, porque aqui a diferença de potencial será positiva. Bom, aqui no caso, outro exemplo, né, uma célula galvânica é constituída de um eletrodo de magnésio mergulhado numa solução de nitrato de magnésio e por um eletrodo de prata mergulhado numa solução de nitrato de prata. Calcule a força eletromotriz, ou seja, a diferença de potencial, né, o potencial da célula, potencial de redução da célula, né, delta E, né, tem vários nomes, tem DDP, tem a diferença de potencial, tem a voltagem, tem a força eletromotriz, né, o potencial da célula. Né, vários nomes, por isso que confunde um pouco, mas é tudo a mesma coisa, certo? DDP, FEM, e delta I é a mesma coisa, certo? Então aqui nós temos, né, os potenciais de redução. Né? Então, pelaquela tabela, a gente consegue obter os potenciais de redução da prata e do magnésio, certo? Aqui, para a reação ocorrer, o potencial tem que ser positivo, certo? Então, nesse caso aqui, se eu inverter essa reação, isso aqui vai ser negativo, negativo com negativo, delta E vai ser negativo, a somatória vai ser negativa, certo? Mas esse aqui menos esse valor, né, se esse for quem estiver reduzindo e esse aqui quem estiver oxidando, então se esse oxidar, inverte a reação e esse valor se torna positivo. E aí a somatória será positiva e a reação vai ser espontânea. Ou seja, vai determinar o fluxo de elétrons. Então, nesse caso, essa espécie aqui será o anodo, que vai fornecer os elétrons, e esse vai ser o catodo, que tem o maior potencial de redução, que recebe sempre os elétrons, tem o maior potencial de reduzir, será o catodo, certo? Então, a reação que vai ocorrer nessa pilha, né, será que o anodo, o magnésio, né, oxidando, né, vai ocorrer a oxidação, e o catodo aqui, onde ocorre a redução, será a prata. Né? E aí, nesse caso aqui, a reação global vai ser aqui a oxidação do magnésio, a redução da prata, né? Então Mg sólido mais prata aquosa vai formar magnésio aquoso e prata metálica, certo? E aqui, para a gente calcular o potencial, a força eletromotriz aqui da célula, né, vai ser o potencial do catodo, né, quem está reduzindo, menos o potencial do anodo. Né? Então aqui vai ser 0, o potencial, o catodo vai ser a prata, e aqui o anodo vai ser aqui o magnésio. Né? Então a prata é 0,8, o magnésio, né, menos 2,37, com o valor negativo vai ficar positivo, então 0,8 mais 2,37, o potencial, né, a voltagem dessa pilha, né, ou a diferença de potencial, a DDP ou a força eletromotriz, a FEM, será igual a 3,17 volts, certo? Então, assim que a gente calcula o que ocorre. Então, aqui a gente consegue, no exemplo anterior, prever se ocorre reação com um metal e uma solução, né, ou com água até também. Né? E aqui, no caso, prever também qual vai ser o potencial da pilha e para que lado está o fluxo de elétrons e quem oxida e quem reduz e assim por diante. Né? Então, esses são as informações básicas aqui da eletroquímica, ok?
E aqui no caso, a gente pode pensar na aplicação, né, dessas. Geralmente no ensino médio a gente começa com a contextualização, né, e depois que a gente começa com a parte mais formal, né? Mas aqui no caso, para seguir a ordem dessa transparência que eu tinha montado, né, nós temos a aplicação dessas pilhas, né, em vários momentos, né, principalmente agora, no século XX, século XXI, né, a aplicação de pilhas e baterias. Né. Então, aqui no caso, por exemplo, a pilha seca, né, que é aquelas pilhas do nosso controle remoto, quando a gente pergunta, né, para os alunos se eles se tem alguma aplicação das pilhas, eles acham que não, mas quando percebem, né, assim, geralmente a gente coloca só na tomada, né, e a energia elétrica gerada, né, hidrelétricas e outras fontes, né, de eletricidade, acham que a gente não necessita dessas pilhas e baterias. Mas a pilha seca, por exemplo, em controle remoto, né, a gente utiliza bastante. As baterias, né, principalmente hoje em dia, de celulares, de tablets, de notebooks, né? Então, nessa como chama? Dispositivos móveis, né, não seriam possíveis se não tivesse essas baterias, né? E aí está envolvido diretamente a eletroquímica, né? E aqui no caso células combustíveis também e também fotocélulas e vários parâmetros envolvidos com a eletroquímica, né? E desenvolvimento de novos materiais, né? Para o desenvolvimento de várias outras tecnologias que sabemos e que não sabemos e que ainda estarão por vir. Né? Então, assim, por isso que é altamente aplicado, como eu falei no começo da aula, né, esses conceitos de eletroquímica. E podemos pegar vários exemplos, né? Como iremos pegar, no nosso caso, como químicos, os eletrodos, certo? E aí também fazer uma aplicaçãozinha também, ou um pensamento na parte de inorgânica, né? Como pensar a obtenção de alguns compostos pensando em potenciais de redução e eletroquímica. Bom, já deu 1 hora de vídeo, eu acho que é o suficiente. Então, bom Natal a todos, bom Ano Novo e nos encontramos em janeiro. Até mais.